primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para falar sobre esse tema delicado, que é o suicídio, né? E uma questão na qualidade de professor, quando a gente se engaja com o professor, a gente aprende que a gente tem que ser muito aluno também. Então, quando vocês me convidam para falar sobre esse curso, você revê o tema e você acaba aprendendo muito, né? Eu acho que isso é um convite para todo mundo. A apresentação da aula... Você quer que eu mude os slides? Eu mudo. Por favor. Pode deixar. Isso, se você vai direcionar, tá. Ótimo. Pode passar o próximo? Então, aqui eu delimitei mais ou menos o que seria a apresentação hoje. Eu coloquei em vermelho o que me parece que tem que ser o focado como um manualzinho que vocês teriam que ter na cabeça. Tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre essa situação do suicídio no mundo, depois a situação do suicídio no Brasil, depois o que eu vejo que é interessante vocês se centrarem sobre a questão de questões para a gente trabalhar na prática com o suicídio, e tem uma situação importante que não é só trabalhar, mas conseguir elaborar as condutas que se tomam. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as recomendações da Organização Mundial de Saúde para os profissionais jornalistas, que é uma coisa interessante para a gente refletir sobre o suicídio. Ninguém é jornalista, mas é um negócio significativo. Depois tem uma série de trabalhos que são abertos na internet, estão em português, são atuais, todos da USP de São Paulo, então vale a pena ler. Né? Então, o que seria uma aula legal seria aquela aula que estimula a pessoa a estudar bastante, ler sobre o tema. Tá? Essa aqui é uma página da Organização Mundial de Saúde. Uma coisa importante quando vocês estão ouvindo uma aula é uma crítica para saber da fonte. Né? Se vocês não têm uma fidelidade da fonte, vocês têm que ficar desconfiados, isso é muito saudável. Né? E a Organização Mundial de Saúde, os trabalhos legais que a gente confia, sempre tem uma referência em pensar na saúde no mundo todo, não só no nosso umbigo. Está mais ou menos o que está escrito lá naquela página, que está bem atual, de agosto de 2017, né, sobre o suicídio. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. Isso é um número muito grande. Para cada suicídio, há mais pessoas que tentam suicídio todos os anos. Então, o suicídio em si, ele provoca a repercussão em outras pessoas, isso é muito significativo. Uma tentativa de suicídio anterior é o fator de risco mais importante para o suicídio na população geral. Então, às vezes tem aquela cultura que quem tenta se matar e não se mata, na verdade ele não estava querendo. Está errado pensar desse jeito. Toda vez que uma pessoa tem história de ter tentado o suicídio, a gente tem que ficar atento. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre 15 e 29 anos de idade. Vocês imaginem só um jovenzinho de 15 e 29 anos, entre essa idade, que tem a vida pela frente, tantas coisas para fazer e acaba morrendo por suicídio. Doutor, só de curiosidade, qual que é a primeira causa de morte dessa faixa etária, você sabe? Não sei se é acidente automobilístico, mas não tenho certeza. 78% dos suicídios globais ocorrem em países de baixa e média renda. A ingestão de pesticidas e armas de fogo, então, é um dos métodos mais comuns de suicídio globalmente. É importante a gente ter essa ideia, porque são formas da gente prevenir o suicídio. Bom, essa página aqui
também, a parte da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde, que são locais confiáveis. Né? A Organização Mundial de Saúde, em 1948, por aí que ela foi feita, criada, e a Organização Pan-Americana de Saúde é anterior, é de 1900 mais ou menos. E logo depois da guerra, a Organização Pan-Americana de Saúde se tornou uma sede sede regional da Organização Mundial de Saúde. Né? Então, é um local para a gente confiar e para a gente prestar muita atenção nos dados que eles nos fornecem, que é legal a gente consultar sempre. Grave problema de saúde pública. Suicídio é responsável por uma morte a cada 40 segundos no mundo. Olha o reloginho aqui. Cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio. Consegue passar? Vamos ver se tem um somzinho que dá para... Eu trouxe uma caixa. Não, mas não é mais tão importante. Podia amplificar mesmo a taxa daí? Mas eu acho que não está nem produzindo. O vídeo está online, isso? Ainda bem. Está em inglês. Deixa eu ver se sai. Não tem problema. Está em inglês, é mais para pegar a entonação de voz. Né? E aqui é uma representação está falando da Organização Mundial de Saúde, que está falando desse suicídio a cada 40 segundos no mundo. Próximo. Tá? Isso já foi falado. Acho que esse foi repetiu, né? Tá? Ó, essa coisa importante. Um suicídio, uma tragédia que afeta famílias, comunidades e países inteiros, e tem efeitos duradouros sobre as pessoas deixadas para trás. Se estima que a cada suicídio, 6 pessoas da família são profundamente tocadas pelo suicídio. Não é algo inocente e puro e que dá para dizer que não provoca repercussão, e a gente tem que ter essa atenção. Quando a gente está cuidando de paciente que tentou suicídio ou histórias de pacientes que se mataram, a gente tem que estar ligado com isso para cuidar dos familiares. Aqui é a mesma coisa? Quem está em risco? Observem quem está falando disso. Né? A Organização Mundial de Saúde, depressão e abuso de álcool. Então a gente tem que ficar atento com pessoas que fazem uso de bebida alcoólica e têm história de depressão. Vários suicídios ocorrem de forma impulsiva em momento de crise, com um colapso na capacidade de lidar com os estresses da vida, tais como problemas financeiros, términos de relacionamento ou dores crônicas e doenças. Se a gente for sutil, a gente vai ver aqui que vários suicídios ocorrem de forma impulsiva em momento de crise. Não está dizendo que ocorre por causa da crise. Então, a crise é um dos fatores. Então, quando a gente está pensando em suicídio, é legal a gente pensar em vários aspectos, não em um só. Né? Então, uma pessoa que pode estar com quadro depressivo, subdiagnosticado, não tratado, e aí, num momento de crise, isso se soma. Geralmente, a causa é multifatorial. Enfrentamento de conflitos, desastres, violência, abusos e perdas, um senso de isolamento. Né? Grupos vulneráveis que sofrem discriminação, como refugiados, migrantes, indígenas, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, intersexuais e pessoas privadas de liberdade. Isso é uma coisa interessante quando a gente está falando de que a Organização Mundial de Saúde está falando disso, porque isso fala assim, pessoas que são bissexuais, né, têm uma chance maior de suicídio por ser discriminado por isso. Você pode ser acusado de homofóbico, alguma coisa desse gênero. Mas não, é uma coisa que a gente tem que estar atento. E a gente é profissional. Repetido de novo, de longe, o fator de risco mais relevante para o suicídio é a tentativa anterior.
métodos de suicídio. 30% dos suicídios globais acontecem por autoenvenenamento, com pesticidas, dos quais a maioria ocorre em zonas rurais de países com baixa e média renda. Outros métodos recorrentes são enforcamento e uso de armas de fogo. Conhecimento dos métodos de suicídio mais utilizados é importante para a elaboração de estratégias de prevenção que têm se mostrado eficazes como restrição ao acesso dos meios de suicídio, seja, por exemplo, armas de fogo, cuidado com os pesticidas, etc. Outra situação bastante significativa para a gente ter como contexto, para a gente pensar sobre o suicídio. Transtornos mentais e suicídio faz com que muitas pessoas que estão pensando em tirar as próprias vidas ou que já tentaram suicídio não procurem ajuda e por isso não recebam o auxílio que necessitam. Eu estava conversando, a Elza aqui no comecinho, ela falou sobre um cuidado que se tem pensado a respeito das tentativas de suicídio nos idosos, né? E os idosos, às vezes, eles tentam suicídio e conseguem realizar na primeira tentativa, né? E uma das causas disso são esse estigma que se tem contra a questão da saúde mental, que é uma coisa assim, muito séria, que a gente tem que considerar isso, não para reclamar, mas para saber como a gente vai lidar. O exemplo que eu considero que é mais elucidativo sobre a questão do estigma é a eletroconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia, com modificações, em ser cirúrgico, é um tratamento que não é bom, é um tratamento maravilhoso, mas não pode fazer porque as pessoas têm estigma. O único lugar que pode fazer é a USP de São Paulo, porque eles têm toda uma história, né, e um know-how, uma consideração, como um dos melhores centros aí para se tratar pessoas. Então, sobre a qualidade dos dados sobre suicídio, as tentativas de suicídio, a qualidade dos dados é baixa. Então a gente tem dados altos, mas é baixo, principalmente porque as pessoas têm uma certa restrição em falar de suicídio, a questão religiosa antiga, não se faz missa para quem cometeu suicídio, em alguns países visto como uma espécie de crime, então os dados são sempre colocados para baixo, né? Pode ir para o próximo. Esse aqui são os dados do professor Neuri da Unicamp, que é interessante para a gente situar aí na importância do suicídio no Brasil, né? 9.852 mortes em 2011. O coeficiente médio de suicídio no período de 2004 a 2010 é 5,7% por 100 mil pessoas. E esse índice aumentou 29,5% nas últimas 2 décadas. Isso é uma coisa do mundo. A gente está falando sobre suicídio e tem aumentado muito. Mais elevado em homens, idosos, indígenas e em cidades de pequeno e médio porte populacional. Transtornos mentais encontram-se presentes na maioria dos casos de suicídio, principalmente depressão, transtorno de humor bipolar e dependência de álcool e de outras drogas psicoativas. Então, se estima que 90% das pessoas que cometeram o suicídio, elas têm um transtorno mental. Isso é uma coisa delicadíssima, que envolve uma situação, inclusive, ideológica, que as pessoas têm algumas ideias, né? Geralmente leigos ou pessoas com ideologias outras que não da saúde, e quando você está falando que uma pessoa tem um transtorno mental, você está discriminando a pessoa, você está colocando um carimbinho na testa que a pessoa é maluca, né? E isso não é o objetivo. Você fazer um diagnóstico de transtorno psiquiátrico para você poder tratar, para colaborar com a pessoa, para evitar que a pessoa se mate. Situação muito delicada.
ao longo da vida, 17,1% das pessoas tiveram ideação suicida. 4,8% das pessoas chegaram a elaborar um plano. E 2,8% efetivamente tentaram o suicídio. Você vê que esses índices são muito altos. Pode ir para o próximo. Então agora nós vamos falar desse manual, que é um manual de um colega psiquiatra de Ribeirão Preto, de 2014, que é muito interessante. Esse manual tem, inclusive, em PDF, tá? E depois eu passei a minha aula para você ontem à noite. Você repassa para as outras pessoas, tá? Salva aí também. Por favor, pode. Isso já foi falado. Em sua gênese estão envolvidos fatores psicológicos, sociais, biológicos, culturais e ambientais. Na maioria dos acidentes de avião, você não acha uma causa única. É um conjunto de fatores. Então, teve o acidente de avião porque a pista era curta. Aquele ranhurado que tem que ser refeito a cada 7 anos, estava no último ano para ser refeito. Aí tinha um reverso que não funcionava. Então, o conjunto de fatores acaba levando a uma tragédia que pode morrer todo mundo. O suicídio, dá para a gente fazer uma comparação. A pessoa tem um quadro psiquiátrico subdiagnosticado de depressão. A gente sabe que depressão, em todos os lugares do mundo, ela é subdiagnosticada e subtratada. Aí aparece uma crise na vida da pessoa. E ela tem uma predisposição genética intensa para a depressão. E aí esse conjunto de fatores pode levar ao suicídio. Por isso a nossa obrigação é saber disso, investigar isso e ir atrás disso. Que eu já falei, vale a pena repetir, 6 pessoas em uma família são afetadas a cada suicídio. E se isso acontece em locais públicos, muito mais pessoas. Próximo. Tem outra coisa. Se estima que a cada suicídio você tem entre 10 e 20 tentativas de suicídio. Né? Então nós estamos lidando de um tema extremamente prevalente. Tá? Aqui são algumas definições da Associação Psiquiátrica Americana que é interessante, né? A gente ter em mente e refletir. Seria uma intenção suicida, uma expectativa subjetiva e desejo, que um ato autolesivo resulte em morte. Então, quando a gente está conversando com o paciente, perguntar da vida, como é que andam as coisas, né? E às vezes pergunta, você pensa em se matar? Ele fala, não. Mas como é que é essa coisa da ideia de morrer? Não sei, às vezes eu olho para o penhasco, 100 metros abaixo, aquilo me atrai de algum jeito. Isso sem ser uma questão histriônica aí de dramaticidade. Então, estamos falando de uma intenção suicida sutil. Né? Respondam rápido. Né? É mais fácil fazer um diagnóstico de depressão grave ou de depressão leve? Leve, eu diria. Não, Grave grave é mais é fácil, grave é mais né? fácil. Então, a nossa questão de ser sofisticado em termos de tratamento é pegar sutilezas, é pegar antes. Né? Em todos os países do mundo tem suicídio dentro do hospital psiquiátrico. Tem, né? Então, se a gente vai conversar com um familiar que perdeu o paciente por suicídio, embora a gente só vai fazer, só entre aspas, uma comunicação, a gente tem que estar ligado nesse familiar. Né? Ideação suicida. Pensamentos de servir como agente de sua própria morte. Pode variar em gravidade, dependendo da especificidade de plano de suicídio e do grau de intenção de suicídio. Então você vê, ideação suicida tem gravidade, a gente precisa investigar o plano e a gente precisa investigar a intenção.
Quando eu estava no meu segundo ano de residência na USP de Ribeirão Preto, em 1993, tinha um senhor de mais ou menos 40 anos, comerciante, que ele estava com ideias de morte. O plano dele era dar um tiro na própria cabeça. Tá? O que a família fez? Retirou todas as armas de fogo, que ele tinha arma de fogo. Aí, ele foi com essas ideias de suicídio, né, lá na unidade de emergência da USP de Ribeirão Preto, caso tão grave que foi bloqueado o leito da psiquiatria na universidade. Mas na hora do vamos ver, não quis internar. Aí a segunda vez ele foi, o residente avaliou com aquelas ideias de morte e tal, não quis internar, leito bloqueado. A terceira vez eu estava de plantão, né? Estava lá, fui discutir o caso com o professor Gerson, né? E aí a mesma questão, uma situação muito grave, estava sendo medicado, um antidepressivo em dosagem efetiva, mas na hora do vamos ver não quis internar. Aí o professor Gerson falou, não, agora acabou, né? Libera o leito, não vamos bloquear o leito lá, porque o leito é super concorrido. Aí ele falou, ó, o leito não está mais bloqueado, tá? Aí ele internou. O que eu estou contando com esse caso? 2 dias depois, ele conseguiu se matar dentro da unidade dentro da enfermaria de psiquiatria da USP de Ribeirão Preto. 12 técnicos de enfermagem, 12 pessoas da enfermagem, técnicos e tal, 14 pacientes. Ele jogou um lençol, um cano de cima e se enforcou. Mas foi uma coisinha lá, eles tinham um serviço de urgência, 2 minutos e o cara se enforcou, não teve jeito, um choro grande assim, não era obeso, mas mais de 100 quilos e tal. O que eu estou falando? Que situação marcante. E aí, um exemplo bom, ele tinha o plano, né, de arma de fogo. Então, se a gente ficar ligado só na arma de fogo, não vai pensar em enforcamento também. Não, já resolveu. Então, o plano é importante, mas não só ele, como a intenção. A intenção dele era profunda. E tinha um negócio subjetivo que as pessoas pegavam aquilo, era sério, né? Tentativa de suicídio, definição, comportamento autolesivo, sempre com consequências não fatais, acompanhado de evidências, explícitas ou implícitas, que a pessoa pretendia morrer. Então a pessoa tentou suicídio, né? É uma coisa delicada, porque ela tentou suicídio com uma faca e cortou uma artéria importante do punho. Agora tentou suicídio tomando um vidro de perfume. A gente precisa ter uma certa atenção, quando a gente é técnico, para nunca subestimar, nunca achar engraçado, tirar sarrinho, né? A questão de ser melancólico e tal, mas levar a sério, o que ele queria dizer disso, né? Mas foi uma tentativa, teve um comportamento, né? Será que era uma comunicação, um desejo de se matar? Será que era estava comunicando um pedido de ajuda, que provavelmente são interpretações, não certezas, que a gente precisa fazer. Tentativa abortada de suicídio, comportamento potencialmente autolesivo, com evidências de que a pessoa pretendia morrer, mas a tentativa foi interrompida antes do dano ocorrido. Ficou em cima de uma ponte, ia se jogar, chegou o bombeiro antes e socorreu. Letalidade do comportamento suicida, ameaça objetiva para a vida associada a um método ou ação suicida, os métodos mais letais, né, como cortar uma carótida, um vaso, e menos letal como tomar um vidro de perfume. Tá? E o suicídio, morte autoprovocada. Próximo. Avaliação do paciente. Então, em psiquiatria, quando a gente está lidando com pesquisa, né, as escalas psiquiátricas são fundamentais. Não dá para fazer pesquisa sem escala psiquiátrica séria, bem feita.
Então, pessoal, não sei se o pessoal pensou, meu doutorado está na tocoginecologia. Mas o que eu estou fazendo na tocoginecologia? Eu estou trabalhando com depressão e qualidade de vida em aborto recorrente. Eu não saí da psiquiatria. Aí eu aplico a escala da qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde e tal, e uma escala de ansiedade e depressão. Por que eu estou falando tanto de escala? Porque para avaliar suicídio, mais ou menos, exagerar, esquece, cara. A boa entrevista clínica. Sem uma boa entrevista clínica, você não faz um serviço legal para avaliar, né, a questão suicida. Ele fala, clara, empática, melhor estratégia para avaliar o risco de comportamento suicida, sendo importante o vínculo, confiança e colaboração para a efetividade. Esse slide é muito legal, porque dá uma noção do balanço que a gente precisa fazer quando a gente está avaliando a questão do suicídio. Tentativas prévias de suicídio. Ó, balancinha desse lado. Mais tentativas, vamos ficar atentos. Transtornos psiquiátricos. Precisa fazer diagnóstico de transtorno psiquiátrico. E aí varia um monte de coisa. Esquizofrenia, transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, comorbidade. É toda uma gama de situações que são importantes. História familiar. Se um familiar se matou, isso é muito importante. Um familiar com depressão. Dois aspectos, né, que a psicanálise antigamente tinha uma certa resistência, mas está percebendo é importante. Fatores genéticos associados e fatores psicológicos de identificação. Né? Desesperança e impulsividade. Quando a gente está dando uma boa conversa com o paciente, a gente precisa ver o pensamento dele, o quanto a questão de desesperança nas ideias dele é significativa. E impulsividade, se a pessoa tem história de impulsividade, ele era meu grande amigo, mas achei que ele estava olhando para minha namorada quando eu vi o dei um nele. Como eu me arrependi depois, eu sou impulsiva. Isso, se ele mora no 15º andar, é uma coisa para pensar. Gênero. Homem tenta menos o suicídio, mas tem uma letalidade maior. Estado civil. Pessoas que nunca casaram. Né? Os casados, eles têm uma certa proteção para o suicídio. Não dá para fazer generalização. Ocupação, desempregados, né? Doenças físicas, idosos com doenças terminais, traumas de infância, tem uma relação importante quando a gente faz diagnósticos de distúrbios de personalidade que podem ter uma tendência para maior suicídio. Né? Suporte social, aí do outro lado, fatores de proteção. Suporte social, bom relacionamento com amigos, participa de várias atividades, suporte familiar, uma família presente, filho, pais, etc. Gestação está citado, antigamente se acreditava que a gestação era um fator protetor para doenças psiquiátricas, hoje já não se considera mais tanto. Mas isso não está no slide, mas não está claro para mim. Maternidade. Uma gestação, sim, a maternidade, a ideia da maternidade era um fator protetor. Religiosidade. A Organização Mundial de Saúde, cada vez mais, ela está falando muito de qualidade de vida e associando como um dos aspectos da qualidade de vida a religiosidade. Então, ter religiosidade melhora a qualidade de vida e é um fator protetor para o suicídio. Estilo de vida saudável, come direito, hidrata bem o corpo, faz atividade física. Habilidade em resolver conflitos. Se a pessoa tem uma capacidade de insight boa. Né? Acesso restrito a métodos, armas de fogo, etc. Próximo.
Mas é interessante quando a gente está vendo o risco suicida, a gente avaliar em baixo, médio e alto risco, que é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Se a pessoa tem pensamentos suicidas ocasionais, sem planos, uma coisinha, tal, encaminhar a profissional de saúde mental ou médico, visita com intervalos regulares. Se a pessoa tem pensamento suicida, plano de ação, mas sem caráter imediato, aí dá para encaminhar ao psiquiatra, ao médico e agendar uma consulta o mais breve possível. Se tem pensamento suicida, plano suicida, meios de execução com caráter imediato, aí hospitalização. Mas esse manual foi feito a primeira vez em 1994 aos profissionais jornalistas e ele está sendo atualizado. E eu acho que é uma coisa interessante para a gente refletir sobre suicídio. Próximo. Há evidências de que os relatos da mídia sobre o suicídio podem melhorar ou enfraquecer os esforços na prevenção do suicídio. O folheto A Prevenção do Suicídio, um recurso para profissionais de mídia, fornece orientações para jornalistas sobre relatórios sobre suicídio. A história mais famosa é quando Goethe escreveu As Angústias de Werther lá e teve uma série de suicídios, né, depois do livro. Então, recomendações. Forneça informações precisas sobre onde procurar ajuda. Quando você está lidando com suicídio, né, não deve ter ambivalência, vai em tal lugar, se você não sabe se aquilo vai funcionar ou não, dá certo. Vai e recomenda o lugar adequado. Né? Às vezes pode ser a única possibilidade que a pessoa tem, e isso, se não for atendido, um idoso que está pensando em se matar, morrendo de vergonha, tem uma chancezinha. Né? Então, seja muito claro. Informe as pessoas sobre os fatos e prevenção do suicídio, sem propagação de mitos. Então, a ideia do suicídio, como é que você vai falar sobre o suicídio? Sem energizar a ideia de suicídio, né? Com um certo distanciamento. Isso exige uma elaboração da pessoa muito grande. Sem a gente ficar paranoide, que dependendo da maneira como você fala, você pode estar estimulando questões negativas. Né? Isso quando a gente fala sobre o suicídio, e imagina só um jornal. Divulgue relatos sobre como lidar com estressores da vida, ou pensamentos suicidas, e como obter ajuda. Tenha cuidados especiais ao denunciar suicídios de celebridades. É uma situação delicada, porque até que ponto você vai falar de uma celebridade com um certo nível de elogio? Ou não, pessoa, né? Foi uma coisa legal, e chegou uma fase da vida que realmente ele conseguiu desfechar com uma chave de ouro, né? Você pode estar simulando suicídio. Tenha muita cautela ao entrevistar familiares ou amigos enlutados. Lembre que os profissionais de mídia podem ser afetados pelas histórias sobre suicídio. Próximo. Não fazer. Não destaque histórias sobre suicídio e não as repita indevidamente. Não é sobre suicídio, mas eu acho que dá para fazer uma comparação boa. Eu comecei a avaliar funcionários do Hospital da PUC de Campinas em 2004. E eu estou avaliando funcionários desde essa época. Então, eu avalio o chefão e também todo o pessoal da higiene e tal. Logo quando eu comecei a tratar pessoas, às vezes chegava uma pessoa conhecida e perguntava:
Pô, Ataliba, como é que está tal pessoa? Não era parente, era um amigo querido. Aí, se você fala assim, vou seguir o manual. Eu não posso falar, porque é contrário à ética médica. Despertava a curiosidade do sujeito. Mas como é que você vai fazer, então, para não despertar a curiosidade do sujeito? Não tem regra. Mas assim, isso, com um mêsinho já elaborei isso, faço até, se alguém me pergunta, não pergunto mais, eu falo assim, tá bem. É um jeito de você não despertar curiosidade na pessoa e ao mesmo tempo não passar informação. Eu acho que o suicídio é, de uma certa forma, a mesma coisa. Como é que a gente vai falar, se uma pessoa famosa, né, o Amor Chagas se matou, como é que você vai falar? Não tem jeito de falar que ele não se matou. Mas como é que você vai falar de um jeito para morrer a questão? Para não ficar estimulando? Isso é uma coisa interessante para a gente pensar e refletir. Né? É uma questão, tem dois mitos que eu acho interessante a gente pensar, né? Que um é o mito da medusa. Tem algumas coisas que a gente não pode olhar. Se olhar, vira pedra. Né? E outro mito religioso, quando Deus estava destruindo Sodoma e Gomorra, né, falou, ó, estou destruindo nada, não olha para trás. Aí uma curiosa lá olhou para trás e virou sal. Né? Então tem algumas coisas que a gente tem cuidado quando a gente olha. E é uma situação delicada porque a gente está falando sobre suicídio. É um negócio pesado. Né? Não use linguagem sensacionalista ou torne o suicídio normal ou que o apresente como uma solução construtiva para os problemas. Isso é uma coisa sutil, né? Mas que a gente tem que elaborar, né? Quando a gente fala sobre suicídio, quando trabalha sobre suicídio, e sem a gente perceber, a gente pode estar estimulando. Então, uma situação que não tem a ver com suicídio, tem a ver com internação psiquiátrica, mas que eu acho interessante. Estava lá, eu no meu plantão em Araras, né? Dei 10 anos de hospital psiquiátrico lá, plantão em Araras, para pagar minha formação analítica. E aí, chegou um senhor, professor de karatê, trazendo a filha, usuária de drogas, para internar, que não conseguia parar de usar drogas. E essa filha tinha se envolvido, o sócio desse professor de karatê, e aí teve um rolo, esse professor acabou batendo no sócio. O que eu queria agora? Era muito evidente que o pai estava angustiado, uma filha que não usa drogas. Usa droga, pode parar. E era a segunda internação dela. E na primeira internação, ele falou, não, porque ela já foi internada, né? E depois de 2 dias ela já era uma líder. Nossa, já tinha um domínio, né? O que ele não percebia é que lá dentro dele, ele estava apoiando a filha. Uma filha usuária de drogas, não consegue parar de usar drogas, não tem limite, vai se envolver com o sócio do pai, causa o maior rolo e ele acha bonito. Ele não percebe. São essas coisas sutis que a gente tem quando a gente tem que lidar com o suicídio. Não é para estimular, não é para tirar sarro, né? Mas levar com muita seriedade. Psiquiatra, às vezes, não é considerado uma especialidade médica. Né? Eu achei que era uma coisa muito do Brasil. No Congresso de Berlim que eu tive lá, na apresentação do inglês, ele fazia umas brincadeiras sobre um sextoanista da Inglaterra que queria fazer psiquiatria. E a articulação da conversa é que psiquiatria não era medicina. Né? Eu estou falando isso. Que o psiquiatra não é muito considerado. De repente alguém se mata e todo mundo corre atrás de o que aconteceu, meu Deus do céu? Aí a realidade se impõe. Então você vê, o suicídio é uma coisa
tão importante, tão prevalente, as pessoas falam um pouco dele. Não sei se está errado, porque acho que é melhor não falar se não souber falar direito, mas mexe com questões profundas, existenciais de todo mundo. Não use linguagem sensacionalista ou que torne o suicídio normal ou que apresente uma solução construtiva para os problemas. Isso sem a pessoa perceber, hein? Né? Não descreva explicitamente o método utilizado. Por que escreveu isso? É uma situação delicada. Eu pus em inglês aqui para ser bem rigoroso, porque tem nesse manual um cuidado quando você vai fazer tradução. Né? Então, você pode estar... Por que não pode descrever? Será que você vai estar estimulando? Eu acho que provavelmente sim. Né? Mas, se você não entende, segue. De quando é esse manual, mais ou menos? Atualizado em agosto de 2017. Bem recente, bem recente. Tá? Aliás, tem online, passar depois, vale a pena. Não forneça detalhes sobre o local, não use manchetes sensacionalistas, não use fotografias ou filmagens de mídia social. Eu lembrei de uma coisa que eu não sabia se eu comentava ou não. Estava eu... O Rogério não veio? Vou ter uma conversinha com ele. Eu falei com ele no quarto, ele disse que ia tentar. Tava lá. Minha mulher foi convidada para dar uma aula sobre quadros psiquiátricos no puerpério. Foi uma coisa muito interessante que a Liga de Psiquiatria da UFRJ pensou, de chamar pessoas de outras especialidades para falar de psiquiatria. Cheguei lá com a minha mulher para assistir a aula, e aí tinha um sujeito, um psicólogo, me aparentar, o dono da clínica, falando de um serviço, na região de 100 km de Campinas. Não vou falar o nome porque fica chato, né? Aí, sabe que está lidando com um docente da PUC, né, de psiquiatria. Aí, um discurso que a clínica é ótima, né? Quase não usa remédio. Quase não usa contenção física. Pô, legal. E foi legal, você vai conversando, você tem senso crítico e tal, dá aqueles manualzinhos, você dá para a editora, guarda, depois você me entrega. Depois você faz o ensaio. Puta, então quer dizer que no interno a gente precisa, porque não precisa conter, não precisa dar remédio, o perfil é que não precisa. Né? Mas não estou dizendo que são pessoas ruins, mas até que ponto se faz, porque o problema não é a contenção física, o problema não é o remédio, é as coisas mal dadas, seja remédio, seja contenção física. Né? Isso, falando, para a gente tem sempre uma crítica, o que é propaganda, o quanto que a gente pode ajudar os outros, etc. Próximo. Tá? E aqui é uma série de textos interessantes para a gente refletir, né, que a gente pode até passar depois, mas eu não sei se é interessante a gente abrir um espaço para discussão, se vocês leem depois, já deu um tempinho, tá? Passa para todo mundo aí. Na verdade, esse material a gente pode estar fornecendo por e-mail para todos os que se inscreveram também, se disponibilizar. É bem A legal. discussão é muito rica, né? Eu perguntei a data porque eu queria saber até que ponto não falar a respeito serve ao desestímulo ou também a uma manifestação de preconceito, no sentido de, olha, não tive uma passagem, eu dou aula numa faculdade de elite em São Paulo, uma faculdade privada e que tem um corpo decente de renda elevada. E um aluno recente praticou suicídio, se matou e foi uma comoção na faculdade. Eu conversei até com meu pai, uma família banqueiros de São Paulo, muito tradicional, garotos de 20 anos, e chegou aos professores, ó, falamos ou não falamos? A minha manifestação é falemos a respeito. A minha orientação era essa. Se você tem um caso assim, é preciso extrair. Eu acho que, por que não pensar que, igual é natural, os pais de menina estimulam as meninas a partir dos 15 anos a frequentar um ginecologista. Por que não frequentar um psicólogo, frequentar um psiquiatra?
por que não fazer isso? Né? Porque a gente só tem a surpresa. Né? De repente acontece muitas vezes o pai e o filho não tem essa conexão. Né? Então, eu acho terrível isso, você descobrir dessa forma. E não acontece só nas mazelas da população, acontece em todos os ambientes, é muito próximo isso. Não falar me parece um pouco, olha, não vamos tratar desse assunto, é um tabu. Claro, eu não vou dizer, eu acho que com a faca assim, ou puxo a corda, como se dá um nó. Não é tutorial, né? Eu acho assim, que o não falar para a sociedade é como se não quisesse assumir uma responsabilidade, porque quando uma pessoa ela comete o suicídio, a sociedade inteira tem a sua parcela de culpa. Então, às vezes, silenciar, não falar, é uma forma de não mostrar que somos culpados por isso, entendeu? Eu penso dessa maneira. A minha fantasia principal é uma espécie de negação, né, que as pessoas têm sobre questões muito pesadas, né? E talvez quando você se manifesta nesse sentido, que é outra coisa, o pessoal tem a sorte de ter um cara que lida com isso. Você trabalha com isso, indiretamente. Então você tem uma certa elaboração que consegue lidar com isso de alguma forma. Não, vamos conversar assim, espero que tenha uma pessoa, não, eu conheço os lugares, tem outros, pode ir lá onde eu conheço, né? Então, eu vejo que é uma questão a minha ideia principal é uma questão de negação, dada a intensidade da situação. Com relação à culpa, eu acho que é um campo aberto para discussão, porque umas ideias sobre culpa, que a culpa impede de você refletir, né? O que está acontecendo, né? É uma questão muito delicada, né? Num dos textos sobre psicoterapia, né, não é fala da pessoa, mas ela trouxe, vocês vão ver que está em vermelhinho, que fala assim que o suicídio de um cliente é algo devastador para o tratador. Nossa, todo mundo é tratador. Não foi a moça da USP que escreveu, mas ela pôs a referência e tal. Pô, mas vamos pensar sobre isso? Não, é melhor nem pensar. Pô, não dá. Qual é? Em análise, quando a pessoa está fazendo análise, por exemplo, se um analista tem uma fantasia de terror sobre o suicídio dele, de outra pessoa que não consegue lidar, ao longo de muitos anos, o analisando dele capta aquilo inconsciente e todos os analisandos dele, uma hora por outra, vão falando assim, já pensei em morrer, aí fica o analista desesperado e nervoso. Mais uma coisa. A gente está criando uma formação analítica como a de São Paulo lá em Campinas. Né? Então, acaba em contato com as formações analíticas no nascimento da IPA. Por que eu estou falando isso? O Freud, ele tinha uma preocupação muito grande, quando ele estava falando de psicanálise, da psicanálise ser uma nova ciência e não estar ligada, grudada com a medicina ou com a psicologia. Né? Então, você pode ser analista, qualquer especialidade. Em São Paulo tem Inácio Gerber. O cara é um engenheiro civil e analista. Só que ele é maestro também, um artista. Né? Mas, viu? Antônio Muniz de Rezende é um filósofo, né, que é analista. Um filósofo que deu aula há 4 anos na França, na Holanda. Cara, filósofo. Por que eu estou falando isso? Que o pessoal que a gente está formando a sociedade aqui, né, a sociedade provisória, a gente põe médico e psicólogo. Só. Por quê? Porque lá na sociedade de Brasília, em formação, tinha um filósofo atendendo um paciente em análise. O que o paciente em análise fez? Se matou. E aí, família processou.
Como é que um filósofo que não é da área de saúde está entendendo? E aí estão pegando no supervisor, que é médico. Tá? Então, as questões que acho que são atuais, né? Não são nem ruins nem boas, são diferentes, que a gente precisa se concentrar. Né? Não há restrição dos SEDES de qualquer formação por isso? Os SEDES têm uma... Eu não sei, né? Fiz só um curso lá uma vez. Tem umas entrevistas, algumas coisas antes. Assim. Não sei se eles restringem. A de São Paulo, a sociedade também fazem umas entrevistas, né? Mas também não restringe, não é um fator, dependendo do trânsito da pessoa, ela consegue fazer. Eu tive na minha formação de saúde um nutricionista que fazia a formação comigo. A Melanie Klein não era médica. Sim, sim. Mas a Melanie Klein, ela tinha relatos que ela se arrependia de não ter feito medicina pelo fato do pessoal não dar muito crédito para as ideias. Ela sofreu as ideias. Saber também até onde você vai, né? Que a pessoa atenda, mas no momento que ela detecta alguma tendência, como o senhor colocou, ela tem que caminhar, né? Isso Sim. acontece mesmo na psicologia, na psiquiatria também e vice-versa, né? Sim. Por exemplo, chegar a um certo ponto e um caminha para o outro, né? Dentro da sua área de... Eu faço uma crítica, o único texto que eu critico um pouquinho, põe para frente, por favor, que eu acho que é uma coisa legal para se falar. Vai para frente. É o último. O último slide? Não, é um dos últimos. Vai para frente. Depois da Eve. Faz o exercício de análise crítica. Tá? Aí eu falo um pouco de etnografia, põe para frente. Tá? É o de um Mateó, mais para frente. Caso clínico. Marcelo, 35 anos, eletricista, separado e pai de uma família. A entrevista foi dada por sua mãe, que relata o dia do suicídio. Nesse dia, Marcelo saiu de casa muito mais cedo para o trabalho, quase escondido. Marcelo foi até o prédio da sua empresa, Eletropaulo, subiu até o 5º andar, retirou suas roupas, o relógio, os documentos de identidade, despido, atirou-se em direção à frente do hall de entrada do prédio. Quando os colegas da empresa começaram a chegar, encontraram-no morto em frente ao prédio. Próximo. No evento de Marcelo, as características de espetáculo do suicídio são muito enfáticas, pois ele direciona a sua cena para uma plateia de espectadores selecionada, ou seja, seus colegas de trabalho. Cena e cenário se completam numa mensagem dirigida ao ambiente de trabalho. A mensagem é clara, pois ele se despe do que possui durante a vida, inclusive sua identidade, evidenciando assim sua renúncia aos papéis assumidos ou impostos pelo grupo na vida cotidiana, rompendo com todos os elos sociais e afetivos. Apesar de não ter acesso às informações de suas relações de trabalho, o evidente alvo desta cena suicida não deixa dúvidas sobre a comunicação suicida. Então, volta um pouquinho. Essa minha observação, ela é fruto de elaborações do meu mestrado na Unicamp em pesquisa qualitativa, né? Que é uma pesquisa clínico-qualitativa que o Gilberto da Unicamp faz. Ele criou um método que um dos pilares é a psicanálise. Eu vejo que é uma docente da USP e tal, não sei o quê, mas tem erros significativos que a formação analítica ajuda muito, né? Porque tem uma confusão do que seria uma interpretação. Interpretação é pisar em ovos. Interpretação é uma possibilidade. Interpretação norteia a gente para fazer várias coisas. Isso é interpretação. De repente, o sujeito desatento, e a minha crítica, não sou o dono da verdade, acho que a professora estava desatenta, né? A interpretação, passou em verdade. Então, o analista faz interpretação
5 sessões por semana, anos. Aí tem contexto. Ele valida as interpretações dele. É outra coisa. Agora, ficar tentando aplicar psicanálise no outro contexto, então qual o erro de escrita? A mensagem é clara. Tudo bem. Existe clareza na possibilidade desta mensagem. Mas mensagem não é única. Se a gente está transformando um símbolo, né, um signo, o símbolo contempla mais de uma possibilidade. Aí, de repente, a mensagem é clara e única. São muitas mensagens. Né? Evidente, o alvo dessa cena suicida não deixa dúvidas. Não deixa dúvidas, né? O que não tem dúvida? A vida é cheia de dúvida. Né? Então, é aquela conversinha assim, o paciente fala assim, doutor, eu vou me jogar da janela do teu consultório. Consultório do analista. 2 possibilidades. Você está querendo se jogar em cima da placa e depreciar a minha placa do meu consultório, ou você pode se jogar em cima do paciente e não deixar que ele pule de jeito nenhum. Então, interpretação tem motivo, tem local, né? Então, interpretações são fundamentais, mas são interpretações, são possibilidades, né? Qual o erro e o engano? De repente, você se distrai e a interpretação passa a ser uma verdade. Aí você passa a agir como tal. E aí é complicado. Então, quando a gente está lidando, o paciente tentou se matar, né? São muitas as possibilidades e o motivo pelo qual ele está fazendo isso. Mas são interpretações. Então, a gente toma todos os cuidados como se ele quisesse se matar. E depois a gente vai vendo. Né? Pergunta rápida para todos nós tratadores, que não pode ter muita reflexão, tem que vir rápido. Se a gente tem dúvida sobre gravidade, a gente trata como mais grave ou menos grave. Rápido. Tem que ser. Senão a gente vai, né, nem pensar isso. Depois a gente vai ver. O Husserl trabalha muito com o enactment, que é uma ideia de que se até sente que aquilo não é tão grave, mas você trata como mais grave. Aí você se deixa entrar aquilo e aí você vai desvendando, não, é porque brigou com as mulheres, porque queria isso. Não tem problema, a gente, né, tem que ser... Por excesso é melhor. É melhor. E eu acho que isso vale muito quando a gente está lidando com o suicídio. Né? E a questão que você levanta em relação à conclusão é a forma como essa mensagem ou essa descrição acabou sendo enfática. Você questiona porque ela não tirou do nada também, né? Essas conclusões. Mas acho que o seu questionamento é quando ela enfatiza que a mensagem é clara e que não deixa dúvidas. Então você nos alerta quanto a isso, né? Tomem cuidado. Foi uma interpretação que foi tirada do fato em si? Obviamente que foi. Ele se despiu, ele tirou o relógio, ela não cumpriu do nada isso. Sim. Mas aí há um perigo, né? Que você nos alerta em relação a isso, né? Cuidado, não é tão claro assim, não é só isso. Né? Pode ter outras dúvidas sim, não é? Não deixa dúvidas. Claro, nós estamos lidando com mente, com possibilidades, com símbolo. A gente tem que estar atento a isso, né? E o nosso substrato é muito... Como a gente lida com o subjetivo, a gente é muito sequestrado por fugir dessas questões que são simbólicas. Então, lá em Berlim, nessa primeira palestra, foi uma coisa interessante. Se tem um esquizofrênico berrando no hospital, todo mundo diz que ele enche o saco. Agora, se tem um paciente com uma insuficiência hepática, com bilirrubina na cabeça e está berrando, aí tudo bem. Tem bilirrubina na cabeça, aí tudo bem. Então, se tem alguma coisa, por exemplo, o cara ficou nervoso, batendo em todo mundo, não sei o quê, aí o jornal descreve lá, nossa, puxa, ele realmente estava doente, tinha encefalite herpética. Lá. Então, se tem, tudo bem. Se não tem nada palpável, aí é uma espécie de negação do subjetivo, né? Como uma situação. Thalima, eu não sei, né? A aula
acabou migrando, né, por algum motivo, né, entre esse assunto, né, da comunicação do suicídio, seja a comunicação do jornalista, a comunicação do paciente ou a comunicação da atitude dele que propriamente faz isso, né? A gente fez alguns encontros aqui, acho que foram três meses que a gente ficou, né, discutindo suicídio, e uma das partes, né, um dos momentos a gente falou das cartas suicidas, né, que é aquele recado final que a pessoa manda, e a gente também pôde dividir, né, para quem que era direcionada aquela carta. Né. A maioria das vezes é a mãe, o pai e cônjuge. Grande maioria. Às vezes família e às vezes a carta tem um endereçamento impreciso, assim. Às vezes é Deus, né, a pessoa transmite a ideia de uma continuidade, né? O suicídio tem essa característica. Nunca a pessoa acha que vai morrer, sempre acha que vai continuar, né? E às vezes é Deus, às vezes não se sabe bem o que é, às vezes é o mundo, às vezes é a sociedade, às vezes é quem está passando ali, vê aquela cena absolutamente violenta e agressiva, como do lado de uma altura, por exemplo, né? E então, nas cartas suicidas que a gente discutiu, e hoje em dia nem são só cartas que se veiculam aí na internet, no WhatsApp a gente recebe, o cara morre, 5 minutos depois, carta do fulano que morreu. Ou vídeo, né? A pessoa faz um vídeo e transmite aquilo, que também é esse assunto entre o suicídio e a comunicação que ele tenta ali. Mas a gente não pode esquecer que sempre é a comunicação de uma pessoa que está desesperada, numa visão obtusa ali, no momento que ela não vê saída. Porque a gente também não pode ingenuamente achar que aquela carta revela o motivo pelo qual a pessoa se suicidou. Agora, faz pouco tempo surgiu uma série, aí, essas séries de TV, que sobre uma carta que uma menina se matava na banheira e ela mandava para a escola, né? As pessoas ficavam divididas entre se as pessoas estão mais do lado da menina que sofreu bullying ou mais, vocês sabem dessa... 13 razões, né? pessoas pelo suicídio dela. Ela deixou 3 áudios, 13 porquês. Como chama o... 13 Reasons Why. Em Em inglês, em português, Fala aí. 13 razões. 13 porquês. 13 Foi em porquês, português, 13 porquês. Ela deixa 13 áudios, responsabilizando 13 pessoas pelo ato. Mas você sabe que toda a série é construída em 13 episódios? Que série você quer fazer? Esse papo de 13 para mim já soa um pouco midiático. Você vai construir uma série, fazer uma série de televisão, sempre se pensa em 13 episódios. Não, mas a questão que eu estou falando é interessante, porque realmente mostra, né, o suicídio detalhadamente, a questão da culpa, né, que ela tem que responsabilizar, deixando esses recados, né. As pessoas tomam partido, a menina sofreu, quem foi culpado foi quem fez a chacota. Então tem que tomar cuidado, porque não pode ser tão ingênuo assim achar que a carta suicida ou o vídeo suicida revela a visão da pessoa, que muitas vezes é oblíqua. Tem cartas também, justamente no sentido oposto, né? Inocentando todos, deixando claro que ninguém teve culpa, né? Tem muitas cartas assim. Justificam o motivo do suicídio, mas inocentam a família, inocentam amigos, isentam todos. Isentam na palavra escrita, na Isso. mensagem manifesta. Mas Isso. nas entrelinhas é como se ela culpasse. Ela fala, não, meu marido, né? É a negativa do Freud. O Freud fala um texto da negativa. Não é meu marido, não é minha mãe. Quer dizer, na verdade, às vezes a mensagem é contrária, né? E tem também um filme circulando para criança, que incentiva o suicídio. Você já viu? É uma praça. Tem a loja do suicídio, os que morreram cantam e mostram que é legal você se suicidar.
Depois eu voltei para não me recordo o nome agora. Mas isso também é muito perigoso. Porque já vai na formação da criança, esse tipo de já se torna quase uma ideologia. Não, a gente tem. Sil, mas assim, pela tua experiência em colégio, você trabalhou, quem me conhece é psicólogo, trabalhou muito tempo na área educacional. É feito algum tipo, porque a faculdade, por exemplo, não tem nenhum suporte nesse sentido. Tem um médico do trabalho ali, que é um médico que passa para os profissionais. Então, nas escolas é feito algum trabalho de prevenção, de ensino médio para esses alunos? Porque hoje em dia tem essa coisa de... Não, no Brasil não. Escolas que têm psicólogos ou que trabalham com a questão da orientação vocacional, que é uma coisa que está uma realidade muito próxima deles, tentam identificar as questões de ordem afetiva e emocional que podem estar envolvidas com uma depressão em relação à escolha da profissão, por exemplo, ou em relação à dinâmica familiar e momento de vida daquele adolescente. Mas como prevenção, não, é muito pontual, é muito focal, problema assim, da escola. Se percebe algo assim, mas não que seja uma iniciativa que tem na área da educação, que acontece no Brasil, não. Eu tenho a filha, tenho uma amiga que a filha tem 10, 11 anos. E ela me ligou outro dia desesperada. Ela falou assim, você conhece alguém para me indicar? Minha filha está vendo vídeos sobre suicídio, maneiras de como se suicidar. 10, 11 anos. Ela ficou apavorada. Ela pegou no celular dela. Ela viu. Então, eu fiquei imaginando, será que é realmente só curiosidade? Ou ela realmente pensou sobre isso? Ela tem 10, 11 anos, gente. É muito nova. Tem um trabalho que fala sobre prevalência de suicídio em crianças. Tem. E a partir de 5 anos. 5 anos. Como o doutor Ricardo falou, a questão da comunicação, para mim, tem sido muito mais importante. Eu hoje atuo muito menos na área psicanalítica e muito mais na prática psiquiátrica. Então, eu lido muito mais com evidências do que com estatísticas, assim como lido muito mais também com o concreto e me abstenho muito mais das interpretações psicanalíticas. Então, para mim, a comunicação tem sido extremamente importante. E sem tentar, logicamente, valorizar a questão do suicídio ou aquela mensagem muito subliminar de uma ideia suicida. Mas eu tenho, sim, enfatizado a possibilidade, porque uma tentativa imbecil, igual uma de ingerir um perfume, ou de o nosso último paciente aqui, que se jogou na própria piscina para morrer afogado, a gente tem, eu não sei até que ponto eu posso estar incorrendo num erro, mas eu tenho valorizado sim e chamado a atenção da família e do próprio paciente dessa necessidade de se ater a esse risco. Porque, para mim, qualquer coisa que aborde, nem que seja muito tangencialmente, uma ideia suicida, sem que nem tenha tido uma tentativa de suicídio, deve sim ser abordada muito claramente. Eu lembro que há muitos anos atrás eu tive uma palestra com a doutora Doris Moreno, grande pesquisadora da USP, que ela dizia que a gente deveria ficar muito alerta até no momento em que nós utilizamos um antidepressivo para um paciente que está iniciando um tratamento. Porque ela dizia, talvez a gente está dando justamente o estímulo que ele precisava para suicidar. Porque talvez ele nem sequer tinha coragem de cometer um suicídio e você está dando a coragem para ele dando um antidepressivo. Então, eu tenho sim abordado, principalmente com adolescentes aqui, esses risquinhos bobos que tem no pulso, para mim, são tentativas, sim, uma automutilação, como se chama hoje, mas para mim, eu vejo de uma maneira grave que tem que ser alertada para os familiares e tem que ser abordada com a pessoa. Escuta, por que você arriscou? Eu acho o seguinte, você estava, todo mundo diz, ela só estava querendo chamar a atenção. Não, não estava só querendo chamar a atenção, estava se automutilando. Essa automutilação
podia ser extremamente grave, de cortar uma artéria, uma veia. Então, eu tenho assim, me ativo muito a essa questão de comunicação e não tenho me poupado de abordar sim esse assunto, sem, logicamente, estimular. Porque suicídios são cometidos das formas... Eu tenho 4 amigos médicos que cometeram suicídio, inclusive 2 psiquiatras. Eu tenho um outro amigo que cometeu suicídio, ele pegou um avião, foi até a Madrid, visitar os pais que moravam em Madrid, e estranhamente chegou sem bagagem na casa dos pais. E os pais até estranharam, que ele apareceu de surpresa. Ele tinha poder aquisitivo para ficar fazendo essas coisas. Mas ele foi até lá, sem bagagem, falou com os pais que ia visitar um amigo e se jogou de um viaduto. Quer dizer, ele foi até a Espanha para se matar. Grande parte das pessoas que cometem suicídio no ambiente de trabalho ou na própria casa. Algum motivo eles têm para estarem nos ambientes mais comuns deles. Nós tivemos um caso recentemente, eu não sei exatamente essa pessoa, era um administrador que foi acusado de alguma fraude, que cometeu um suicídio num shopping center. Ninguém está sabendo desse caso. Foi aquilo, não estou falando coisas de fora, não. Ele circulou esse shopping center, que era um lugar comum de ele frequentar, e se jogou de uma altura lá desse shopping. Eu li no jornal, mas não guardei o nome dessa pessoa. Ele, de qualquer maneira, ele vinha tendo rituais de ir a esse shopping, né? E a família perguntava: onde é que você estava? Não, eu fui no shopping. No shopping não comprou perfume, não comprou presente.